Olá, estudante! Sou o professor William Jones, professor de matemática, e no vídeo de hoje vou trabalhar análise combinatória, do porquê as permutações. Irei fazer uma breve contextualização do porquê estudar esse conteúdo e trarei o primeiro assunto que a gente geralmente trabalha quando vai introduzir este tema. Espero que goste dos conteúdos. Começando então do porquê, é interessante sempre analisarmos os motivos pelos quais temos que estudar determinados conteúdos. Que justificativa ele tem para a nossa aprendizagem? Ele vai ser aplicado diretamente no cotidiano? Ele vai funcionar como um impulsionador de aprendizagem para outros conteúdos? É isso que eu quero demonstrar um pouco para vocês. Sempre que vamos trabalhar no dia a dia, nas questões, a gente sempre vai analisar um determinado número de variáveis e a partir dessas variáveis temos que propor situações. Por exemplo, temos 4 camisetas e 3 bermudas. Isso são as variáveis, as questões que eu tenho no meu dia a dia. Por exemplo, as roupas que eu vou utilizar para ir para a escola. De que formas eu posso organizar essas roupas? Para que use elas de forma alternada durante uma semana, alguma coisa assim? Então, esse tipo de análise que você faz uma relação entre objetos e possibilidades é um caminho para o estudo de análise combinatória. Outro exemplo que também trazemos de forma clássica são as filas. Por exemplo, como é que a gente pode organizar uma fila com 10 pessoas por ordem de tamanho? Então a gente vai começar a trocar a ordem das pessoas de acordo com o tamanho, ou pela ordem da idade, de quantas formas a gente pode fazer isso, quais são as possibilidades. Então, isso são questões necessárias para o dia a dia, o cotidiano. E quando eu falei a questão das filas e trocar, a gente então pode trazer um conceito de permutação, que é um dos primeiros conceitos que a gente estuda quando vai trabalhar análise combinatória. A definição literal desse conceito é o quê? É a substituição de uma coisa por outra. Por exemplo, vou permutar a minha borracha com a borracha de você, estudante. Então, a minha borracha será sua e a sua será minha. Nós dois teremos, cada um, uma borracha ao término da permutação. E é isso que vai caminhando para o entendimento final de permutação. É a alteração dos elementos que formam um todo, ou seja, tem um todo, tem dois, e a gente vai trocar entre a gente, entendeu? A fim de se obter uma nova combinação. E na permutação, quando eu trouxe das filas, é justamente isso. É o agrupamento em que há uma reorganização entre todos os elementos de um conjunto. Você vai estudar ainda, em análise combinatória, que existem formas de organizar agrupamentos que não necessariamente utiliza todo aquele espaço. Mas, no caso da permutação, utiliza. Então, se tem 10 pessoas e 10 espaços para serem permutados, ao término, ainda teremos 10 pessoas e 10 espacinhos. A diferença é que a forma final vai ser diferenciada. Aqui eu trouxe, então, o exemplo. Uma fila, nessa fila a gente tem a Nair, a Maria e o Oswaldo. A fins didáticos, eu vou chamar cada um pela inicial do seu nome, M, N e O. Vamos começar, então, a permutar essa fila? A gente pode começar, então, com a Maria, depois vem a Nair e o Oswaldo. Outra forma que a gente pode fazer, Maria, Oswaldo e Nair. Existem mais formas? A gente viu que a gente começou com a Maria. A gente pode então agora começar com outra pessoa. Vamos começar com a Nair. Se eu começo com a Nair, eu posso ir depois a Maria e o Oswaldo. Começando com a Nair também, o Oswaldo e a Maria. E agora a gente pode começar então com o Oswaldo. Começando com o Oswaldo pode ser a Maria e a Nair e a Maria. Viram só? A gente fez então as possíveis permutações dessa fila com 3 pessoas, 3 elementos. Então tivemos quantas possibilidades no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas de organizar essa fila. Mas concorda comigo que pode surgir uma possibilidade de erro? Por exemplo, temos 3 pessoas, a gente tem que ficar pensando todas as possibilidades. Quando isso é um exemplo pequeno, com 3 pessoas apenas, 3 coisas para permutar, fica fácil. Mas e se a fila fosse maior? Então a gente precisa trabalhar alguns métodos para facilitar esse tipo de análise de combinação de elementos. E aí que a gente pode então apontar o princípio multiplicativo. Ele diz o que pra gente? Se um elemento A pode ser escolhido de m formas diferentes, e se depois cada uma dessas escolhas em outro elemento B pode ser escolhido de n formas diferentes, a escolha do par A B, nessa ordem, poderá ser realizada de m vezes n formas. O que isso me diz então, traduzindo no caso para esse nosso exemplo? Tivemos que permutar a fila. A gente sabe que permutação no final vai ter o mesmo número de espaços, ou seja, 3. No primeiro espacinho, quantas pessoas podem ocupar esse espaço? 3 pessoas. Então é isso que estava dizendo. De m formas diferentes e depois o quê? A gente vai ver que no segundo passo, se uma pessoa já ocupou a primeira posição, na segunda, consequentemente, vai ter que ser menos 1. Então é 2. E por fim, 1. Se eu multiplicar 3 vezes 2 vezes 1, eu vou ter 6. E é justamente o número de permutações que a gente conseguiu constatar no passo anterior, utilizando o passo a passo.
Então a gente pode fazer o quê? Pode, sempre que for trabalhar permutações, ir direto então para tentar analisar de forma com que use esse princípio. Aqui eu trouxe então para a gente ver que isso fica mais fácil quando a gente tem mais elementos. A gente tem aqui então 5. Ana, Bia, Caio, Daniel e Fábio. Então, 5 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro espaço, quantas pessoas podem? 5. Depois 4, 3, 2 e 1. Princípio multiplicativo, então eu vou multiplicar um pelo outro. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60, 120. Ou seja, a gente tem 120 formas de permutar essas pessoas em uma fila. Viram só que no passo anterior, quando a gente fez com 3, a gente encontrou 6 no final. Foi fácil de escrever todas as possibilidades. E se a gente fosse tentar pelo mesmo método, aqui com essas 5 pessoas? Viram como é importante a gente conhecer os princípios de uma análise combinatória para você conseguir poupar seu tempo. Em uma situação prática, você consegue apenas, a partir do princípio multiplicativo, já indicar um resultado. Quando eu falei da gente, então, no primeiro era 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1, mais uma vez a gente, então, traz o ar interessante da matemática. Se existe uma situação que ela pode ficar extensa em determinadas situações, a gente sempre vai trabalhar, vai encontrar algum operador, alguma coisa matemática que facilite esse cálculo, que torne ele reduzido, fácil de escrever apenas uma linha. Por exemplo, eu vou fazer a permutação de 100. A gente não vai escrever 100 vezes 99 vezes 98, sucessivamente até chegar no 1, porque isso vai levar muito tempo e é, de certo ponto, desinteressante para a gente. E como é que a gente pode então facilitar esse tipo de resolução? A gente então aqui pode trazer o fatorial. O fatorial nada mais é do que esse pontinho de exclamação aqui, que você vai colocar o término de um número, por exemplo, 3 fatorial. E o que indica esse fatorial? Que você vai colocar o 3 e vai escrever sucessivamente ele a partir dos seus antecessores. Por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1. Então, é a multiplicação do número, que está em fatorial, pelos seus antecessores até chegar no número 1. Então, na primeira posição a gente tinha 5, 4, 3, 2, 1. Eu posso resumir isso em como? 5 fatorial. Pronto. Então, esse conceito é interessante você saber. Tanto para facilitar para uma resolução futura, demonstrar isso para alguém, ou também para entender as fórmulas de análise combinatória. Aqui então temos agora os anagramas que seguem a mesma ideia de organização de elementos, permutando as letras. Temos a palavra uva. Uva tem quantas letras? 3. Pelo princípio multiplicativo, 1, 2, 3. Primeiro 3 vezes 2 vezes 1, 6. Ou, trazendo então de forma prática o que eu acabei de mostrar, o fatorial, 3 fatorial. É justamente o número de anagramas. Amor, qual é o resultado? Quantos anagramas possíveis? Ó, ele tem 1, 2, 3, 4 letras, então 4 fatorial. E banana? Banana, vamos analisar. Quantas letras ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 6 letras, 6 fatorial? Não. Não vai ser 6 fatorial apenas. Por quê? Se eu escrever então, ó, vou chamar esse A de 1, e esse A de 2, e esse A de 3. Banana. B-A-N-A-N-A. Tá, essa foi uma primeira forma. E se eu trocar agora o A1, que está aqui, pelo A2? B-A-N-A-N-A. Mudou? Não, a forma continua sendo a mesma, né? Banana, banana. Então, quando tem uma repetição de uma letra, a gente pode ver que aqui repete o A e repete o N. Pode gerar uma certa complicação para a gente conseguir resolver esse número de anagramas, fazer essa permutação. Para isso, a gente então tem que recorrer ao quê? Aos princípios que estão envolvidos na fórmula, que a partir da divisão você consegue anular essas repetições. Então, aqui estão as fórmulas. Essa primeira é da permutação simples, é a que a gente trabalhou até agora. Você pode ver que a permutação simples de N elementos, o N vai indicar o quê? Quantos elementos existem? Quantas pessoas tem na fila? Quantos espacinhos serão ocupados? Ele é igual ao quê? Ao primeiro elemento, vezes o elemento menos 1, vezes o elemento menos 2. E isso nada mais é do que o N fatorial. Agora, a permutação com repetição. É o que eu falei. Quando tiver o problema de alguma coisa repetindo, você faz o quê? Segue a mesma ideia da permutação simples. Ó, permutação de N elementos. E aqui no numerador vai ter o N fatorial. Até aqui tudo bem. E aí, o que é esse alfa, beta, teta e reticências que está aqui? Ele vai ser correspondente ao que está se repetindo. Por exemplo, na palavra banana, que está aqui. Vamos lá, montar a fórmula juntos. Permutação de quantos elementos? Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Quem está se repetindo? O banana. No banana, o A. O A tem quantas letras? 3 vezes. O N apareceu 2 vezes. Então, o N aqui, no lugar desse N, eu vou ter que colocar um belíssimo número 2. Então, vamos lá. Aqui, 2, porque ele apareceu 2 vezes. Então, em cima vai ser o 6 fatorial, dividido por quem?
Aí agora cada número que repete você vai colocar ele em fatorial. 3 fatorial por 2 fatorial. Como é que a gente resolve isso? Decompor ele lindamente. Vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Poderia até até o 1, mas por que, eu não fiz isso? Embaixo a gente não tem o mesmo elemento, o 3 fatorial? Então a gente pode partir do princípio que simplificação. Como é multiplicação, então vai ficar o quê? 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2, porque 2 fatorial, 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é 2. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Então, 120 dividido por 2. Isso nada mais é do que 60. Então, existem 60 formas de permutar a palavra banana. Mais uma forma, ó, esse aqui é um exemplo prático. Você que tem na sua casa um organizador de talheres. Como é que você deixa organizados seus talheres? Primeiro colher, depois garfo e faca, ou faca, garfo e colher. Cada um a gente sabe que tem uma cultura de organizar de forma diferente. Essa ideia de permutar é justamente isso. Quantas formas diferentes uma pessoa na sua casa, de forma aleatória, poderia organizar isso? A gente então tem o quê? Tem colher, garfo e faca. Então, colher, garfo e faca. A gente vê, então, é uma permutação de quantos elementos? 3 elementos. Então, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Ou 3 fatorial é igual a 6. Ou ainda, a permutação de 3 elementos é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Você pode seguir dessa forma também desenvolvendo as ideias de permutação. Agora que trabalhamos um pouquinho dos métodos de resolução das permutações simples e com repetição, eu trouxe aqui este exemplo. Gostaria que você fizesse a leitura comigo. Eu vou pedir para você pausar o vídeo, tentar resolver e em sequência veja se a resolução que você fez bate com a minha, se você pensou corretamente, ou a gente pode construir um conhecimento juntos, ok? Com alguns algarismos, podemos criar diferentes números, repetindo-os ou não. Com 1 e 2 sem repetição, podemos criar o número 12 e 21. Quantos números diferentes podemos formar organizando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sem repetição? E quantos começam com 5 e terminam com 1? Agora que você pausou o vídeo, resolveu, então vamos ver se a resolução bateu com a minha? Vamos pensar se você fez diferente, mas chegou no mesmo resultado também? Então vamos lá. Primeiro passo para a resolução de um exercício é, a partir do enunciado, extrair as informações importantes. O que seria isso? Quais são meus dados e o que ele quer. Ele quer o quê? Quantos números diferentes a gente pode formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sem repetição. Esse sem repetição já me indica o quê? Que vai ser uma permutação simples. Então, permutação simples de quantos elementos? 6 elementos, porque eu tenho 6 números, então o resultado é 6 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como é que a gente pode fazer isso? O que eu indico nesses tipos de caso de resolução com muitas multiplicações? Vai fazendo passo a passo. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 30, 4 vezes 0, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 120, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 260, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Então, existem 720 números que a gente pode formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu falo formar número a partir de algarismos, seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 já é um número. Então, eu formei com esse algarismo. Outro número que eu poderia, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Assim, é um método que eu estou pensando que cada possibilidade, mas a gente viu que se a gente for fazer por essa ideia, eu vou colocar um reticências longo aqui e você vai perder bastante tempo para conseguir indicar tudo, porque são 720 números. Mas agora, ainda não terminou minha pergunta, a gente tem uma segunda. Qual é a segunda pergunta? Quantos começam com 5 e terminam com 1? Neste caso, eu trouxe aqui como um desafio para você. Por quê? Pensando apenas na permutação, você pode fazer algumas manipulações, mas nesse caso eu indico o quê? Vamos pensar no princípio multiplicativo. Então, a gente tem 6 espacinhos, a gente já pode colocar aqui. Vamos lá. Ele me disse o quê? Que começam com 5, ou seja, se começou com 5, é uma posição fixa para o meu número. Então, eu já coloco ele e circulo. E termina com 1. Desses números, então, ó, aqui em cima eu vou cortar o 1, porque eu não posso usar ele mais, e o 5. Quantos números sobram? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. Então, a gente pode formar o quê? 24 números que começam com 5 e terminam com 1, tem repetição. Então, nesses casos, quando eles falam alguma questão específica, por exemplo, é fixo alguma coisa numa posição, você pode fazer o quê? Escreve pelo método da princípio multiplicativo, aqueles pauzinhos embaixo, e fixa o número e depois você analisa normalmente. Ou você poderia fazer simplesmente o quê?
Ah, eu tenho 6 elementos, eu vou tirar 2 porque vão ficar fixos, então vai ser uma permutação de quanto? 4. Então, 4 fatorial, que também é uma forma de resolver mais diretamente esse exercício. Pois bem, então essa foi a aula da análise combinatória focando nas permutações. A partir dessa videoaula, você já é capaz então de identificar quando a permutação ela é simples, ela tem repetição, você já começou a se habituar um pouco mais com as fórmulas e as diferentes outras formas de resolver esse tipo de exercício. Ao lado temos então o referencial bibliográfico que eu utilizei para poder desenvolver o conteúdo dessa aula. Fica até uma deixa para você fazer uma pesquisa posterior. E é aquilo, o estudo de uma área da matemática ele não para em um vídeo. Então, a partir deste vídeo, eu espero que você desenvolva mais alguns exercícios, pesquise um pouco mais e aguarde que em breve, quem sabe, eu postarei novos conteúdos. Qualquer coisa, pode colocar no comentário. Deixa seu like.